Deixar de fazer alguma coisa por conta da ansiedade é mais comum do que parece. E se isso já aconteceu com você, eu quero fazer esse convite para você ter essa conversa comigo hoje, porque recentemente eu vivi algo parecido com isso. Eu fui confrontado, né, com a minha ansiedade e eu consegui contornar essa sensação de não conseguir avançar por conta da ansiedade. Quero compartilhar o que houve comigo de 3 formas. Primeiro eu quero contar o que foi que houve comigo, depois eu quero contar como foi para mim viver esses momentos e por último eu vou contar como eu fiz para não deixar a ansiedade me paralisar. Eu sou Adriel Albino, eu sou psicólogo e esse é o Psicologia na Xícara. É um lugar em que nós vamos falar sobre psicologia, saúde mental e a rotina de forma calorosa, como se estivéssemos tomando um cafezinho juntos. Então, tudo começou com um processo muito conhecido e muito temido chamado tirar a carteira de motorista. E quando eu fui tirar minha CNH, eu não tinha nenhum tipo de familiaridade com o carro. Tinha uma ideia teórica, mas na prática eu não sabia nada. E antes disso, eu achava que a minha relação com a ansiedade era muito boa. Na verdade, eu achava que eu não tinha relação com a ansiedade porque eu não tinha ansiedade, eu não sentia ansiedade. Coitado, mal sabia ele, né? Aí eu passei pela legislação, né, pela parte teórica, tudo certo. Comecei as aulas práticas e também foram muito boas. Tive um instrutor excelente, me saí bem nas aulas, consegui aprender rápido, tudo certo. Tudo ia bem até que veio ela, a temida prova de direção. E a primeira vez que eu fiz, eu tava muito confiante. Eu tinha acabado de sair das aulas, eu tinha ido bem, eu tinha aprendido bem, eu tava me sentindo confiante, tava me sentindo seguro. E assim, olhando do quão bem eu tinha me saído nas aulas, até que fazia sentido eu estar confiante assim. E aí, reprovei. Nossa, cara, eu fiquei muito arrasado. Foi de 100 a 0, digamos assim. Tava com muita certeza que eu ia passar de primeira, mas tá, né? Fui fazer a segunda prova depois de um tempo, acreditando, né, que como eu tinha uma noção de como era a prova, como era o percurso, eu ia me sair ainda melhor, né? E aí o que aconteceu? Reprovei de novo. E aí ficou complicado pro meu lado. Eu desanimei muito, né? Tava até pensando em desistir, em deixar para concluir o processo esse ano, né? Já que eu comecei o processo no ano de 2024. Mas aí o instrutor conversou comigo, meus pais também e tal. Beleza. Na terceira prova, eu acho que foi a prova que eu fiz com o maior nível de ansiedade até aquele momento. Eu tava tenso, eu tava trêmulo, tava ofegante, não tava seguro, não tava confiante. Mas eu fui. E o que aconteceu? Passei! Mas tal. Como foi isso? Como que foi na vez que eu tava com mais ansiedade que eu passei? E aí vamos para a segunda questão, como foi para mim viver esse momento? Como eu disse, foi a parte da prova prática que mais me pegou. E antes disso, eu não tava muito em contato com a minha ansiedade. Eu estava ainda nessa ideia de que eu não tinha ansiedade, né, que eu estava seguro, que eu ia passar de primeira, eu estava muito confiante no meu próprio desempenho e totalmente alheio ao nível de ansiedade que eu estava sentindo naquele momento. Mas depois da primeira reprovação foi meio que impossível para mim não olhar para minha ansiedade de algum jeito, perceber que eu estava ansioso de fato. Isso aí a gente chama na gestalterapia de polaridade, né? É quando eu fui de um lugar de estar totalmente alheio à minha ansiedade, sem contato nenhum com ela, para uma polaridade de estar tão imerso na minha própria ansiedade que eu estava quase desistindo e paralisado por conta dela. E parte disso, eu confesso até para vocês, que veio da ideia de que, cara, eu sou um psicólogo. Será que se eu como psicólogo não souber lidar com a minha própria ansiedade, né? Ou na minha cabeça daquela época, uma cabeça pouco estudada ainda nesse assunto, se eu estiver sentindo ansiedade, será que eu não tenho menos credibilidade como psicólogo do que eu penso? E essa ansiedade ela ficou tão alta que na segunda vez que eu fiz a prova, eu reprovei em baliza. E eu nunca tinha errado baliza, nem nas aulas práticas, eu nunca tinha errado baliza. Eu sempre consegui finalizar. Mas na terceira prova, teve algo diferente. Diferente das duas outras provas, eu estava muito mais conectado com a minha ansiedade, no sentido de que eu estava percebendo de que forma ela estava aparecendo, o que ela significava, por que a minha ansiedade estava ali. Eu não estava mais com aquela máscara de confiança, de segurança, de que eu vou tirar isso de letra e vai ser fácil para mim. Pelo contrário, eu estava talvez mais ansioso nessa prova do que eu estava nas outras duas, muito mais. Mas como foi que aconteceu isso? Como foi para mim esse processo? Vamos para o próximo ponto. O que eu fiz para não deixar a ansiedade me paralisar? No meu primeiro vídeo, que vai estar aqui no card, eu falei sobre como é importante dialogar com a ansiedade. E foi com esse diálogo que eu consegui estabelecer essa conexão, né, com a minha ansiedade enquanto eu estava tirando a minha CNH, e com isso eu entendi muito mais coisas sobre mim, além do que essa situação estava apontando. Mas que coisas foram essas? Primeira coisa, eu percebi que eu tinha uma tendência a não querer contatar os meus próprios sentimentos.
Isso eu posso falar em outro vídeo, né, porque aqui não vai caber. Por isso que mesmo já sentindo muita ansiedade, era muito mais cômodo pra mim acreditar que eu não tava sentindo nada, e que eu tava muito confiante, muito seguro e tudo mais. Quando eu passei a me dar conta disso, eu já fui pra outro ponto. Faz sentido eu sentir ansiedade agora? E nesse meio tempo eu tava conversando com várias pessoas que já tinham tirado a carteira, né, e todas elas, né, então a grande maioria disse que sentiu ansiedade enquanto estava fazendo a prova ou as provas que fez. Logo, a resposta era sim, fazia total sentido eu estar sentindo ansiedade naquele momento. E só isso já me ajudou a pegar um pouco mais leve comigo mesmo, e isso foi muito importante, porque pensa só, eu já estava sentindo ansiedade. Se eu me sentisse mal por sentir ansiedade e me julgasse por estar sentindo ansiedade, só aumentaria o incômodo e deixaria ainda pior para mim mesmo. Mas aí tinha outra questão. Pelo que eu estava ansioso? Como eu falei no primeiro vídeo, a ansiedade ela existe para prever riscos, para antecipar, e assim a gente consegue se preparar de antemão para algum possível risco. Aí a pergunta foi, qual era o risco que eu estava sentindo enfrentar nessa prova? O maior deles de imediato era reprovar. E eu via a reprovação como um risco por X motivos. Mas aí, o que reprovar me causaria? Eu ficaria triste porque eu queria passar. Mas por que reprovar me deixaria triste? E a partir daí a situação foi afunilando mais. Eu percebi que eu estava colocando um peso desproporcional nessa prova, como se eu ser ou não aprovado fosse definir o meu próprio valor, minhas próprias capacidades. Então era tipo, se eu me esforcei tanto para passar e não conseguir, será que tudo que eu fizer e achar que eu posso fazer, eu realmente consigo? E com isso eu pude questionar esse próprio pensamento meu. De que forma? Esse pensamento faz sentido para essa situação? E não faz. Ninguém estava colocando essa pressão em mim. Eu não estava recebendo esse tipo de cobrança. E se era aprovado ou não numa prova de direção, não iria provar ou descreditar o meu valor como ser humano. Aí com isso eu consegui voltar lá para aquele ponto. Será que reprovar é mesmo um risco? E cara, não é um risco. Era importante? Com certeza. Eu queria muito passar? Queria. E o mundo vai acabar e eu vou ser um fracasso se eu não conseguir passar? Não. E assim eu consegui estabelecer esse processo com a minha ansiedade. É claro que eu resumi aqui, né? Isso levou alguns dias, alguns meses, algumas semanas para eu ir digerindo e entendendo o meu próprio sentimento. Mas foi a partir do momento que eu me dispus a falar, a dialogar, a entender o que eu estava sentindo, que eu consegui sair do lugar. Porque, como eu disse, eu estava pronto para desistir do processo por inteiro e o que estava me motivando a isso era a ansiedade. Foi só quando eu me propus a entender o que era essa ansiedade, o que ela estava me dizendo, que eu consegui recuperar o sentido de fazer aquilo e descartar as coisas que não faziam sentido também. E quando eu fui fazer a prova na terceira vez, eu não estava mais com aquela pressão de que vai definir o meu futuro, se eu vou ser um perdedor, um vencedor. Não, era uma prova dentro de muitas outras coisas que eu já fiz na vida e se eu não passasse eu não ia morrer. Esse processo, ele tirou a minha ansiedade quando eu fui fazer a prova, depois de ter percebido todas essas coisas? Não, eu fui fazer a prova muito ansioso ainda. Mas agora, essa ansiedade, ela já fazia mais sentido. Nossa, eu tô dirigindo um carro, isso é um risco, o trânsito é um risco, é um percurso longo e faz sentido sentir ansiedade por causa disso? Sim, agora faz sentido. E agora a ansiedade não mais estava me paralisando ou impedindo de fazer algo que eu queria fazer, mas estava me dando um alerta, estava me deixando atento às coisas que realmente poderiam ser um risco. Se você vive ou viveu momentos como esse, vai por mim, é natural. O que não é natural para a ansiedade é deixar que ela nos paralise, nos impeça de fazer aquilo que nós queremos fazer ou até que precisamos fazer. Seja conquistar coisas novas, né, correr riscos necessários, enfim, viver a nossa vida. E claro, não é sempre que esse processo é possível de ser feito sozinho. Ter ajuda nisso, né, em especial uma ajuda profissional, através da psicoterapia, é muito importante e vai ajudar você caso você sinta que não está conseguindo fazer esse diálogo mesmo tentando muito. Talvez a ansiedade esteja muito alta, talvez ela esteja com você há muito tempo e ter alguém olhando de fora, né, chegando com essa novidade de pensamento, de maneira de olhar, pode mudar muitas coisas para você. Eu sou psicoterapeuta, eu sou psicólogo e eu realizo atendimentos online. Caso você precise, né, sinta que precise fazer esse tipo de contato, né, com a ajuda de um profissional. E caso você queira saber um pouco mais sobre o que é a ansiedade, como funciona esse diálogo, o porquê ele é importante, eu já fiz um vídeo só para isso e eu recomendo muito que você assista se gostou desse. Então, por hoje é só, até a próxima. Esse vai ser o meu primeiro vídeo, não sei se vai ser usado, provavelmente não, que hoje foi a minha terceira tentativa da prova prática de CNH, né, de tirar minha carteira. E foi a primeira vez que eu consegui finalizar todo o percurso e muito provavelmente quase confirmado. Ainda estou esperando o resultado no papel, né, no sistema, mas é quase certeza de que eu aceitei também.
Eu estou estudando sobre ansiedade e pretendo usar isso para, inclusive, fazer conteúdos, né? É o que eu tenho feito, tenho estudado com o objetivo tanto de aprender quanto de compartilhar, né? De passar para frente. Só que isso me permitiu também entender como a ansiedade ela está presente na minha vida e como eu tenho lidado com isso. Hoje é dia 17 de dezembro de 2024. Eu estou não oficialmente, mas quase oficialmente aprovado em ser um motorista de carro. E hoje foi o primeiro vídeo que eu gravei na expectativa de postar na internet ou não. E daqui a algum tempo esse vai ser o primeiro de muitos outros, bem melhores que esse eu imagino. Então, pode-se dizer que hoje é o início de um ciclo.